Então, dando continuidade, tá? Exercício 5. O exercício 5 falava sobre o sistema respiratório, na qual tinha uma imagem, e pedia para que vocês colocassem o nome das estruturas relacionadas aos números. Então, ficou lá o número 1, a traqueia, o número 2, os brônquios, e o número 3, os alvéolos pulmonares, certo? Então, lembra do sistema respiratório. Desce pelo aquele tubo chamado de traqueia, passa o ar, né? O ar entra pela traqueia, passa pelos brônquios, aí tem os bronquíolos e as ramificações são chamadas de alvéolos pulmonares. Então, onde ocorrem as trocas gasosas? Nos alvéolos pulmonares, tá bom? O exercício 6, nós temos o sistema urinário. Então, o sistema urinário, no exercício, a imagem que vocês tinham no 6, dava para fazer a questão 6 e 7. Então, no 6, vocês tinham que colocar o número, né? Colocar o nome da estrutura dos órgãos referentes aos números. Então, número 1, rim, 2, ureter, 3, bexiga urinária e o 4, a uretra. Então, lá no exercício 7, era uma complementação. Dizia na letra A, quem é que filtra o sangue? Então, os rins são os responsáveis por filtrar o sangue. Letra B, né? O órgão que armazena a urina, depois que ela é produzida, na bexiga urinária. E no C, o órgão, né? Cite o órgão, a estrutura que conduz a urina para o meio externo. Então, se a gente pensar, os rins, eles fazem todo o processo de filtragem, né? De filtrar o sangue. Depois passa pelo ureter, do ureter cai na bexiga urinária, onde fica armazenado, e o canal da uretra faz o processo de expelir, de expulsar toda a urina com os produtos no interior dela que a gente já explicou um pouquinho, beleza? E o exercício 8, nós vamos falar sobre o sistema circulatório. Então, tem um desenho lá de um coração. Esse coração lá desenhado com as suas 4 cavidades, 2 átrios, 2 ventrículos. Átrio direito, né? Átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. E aí tinha as alternativas A e B, onde também pedia para vocês colocarem os números. Então, quem são as artérias? Tá lá os números. As veias, os números. Depois, na letra B, o sangue arterial e o sangue venoso, tá bom? Exercício 9. Acredito que vocês estejam me acompanhando com a lista, né? Eu tô aqui junto com ela também. No exercício 9, falava um pouquinho sobre a questão do sangue, né? Então, o sangue vem constituído por 2 partes, uma parte líquida, né? Uma parte líquida e uma parte sólida, na qual a parte líquida é o plasma sanguíneo e a parte sólida nós temos os elementos figurados, também chamados de elementos sanguíneos, tá? Então, lá no plasma nós sabemos que a base é água, depois tem várias outras, né, substâncias transportadoras, proteínas e assim por diante, tá? Já os elementos figurados, que é a parte sólida do sangue, nós temos os glóbulos vermelhos, também chamados de hemácias, os glóbulos brancos e as plaquetas. E aí, pedia para vocês relacionarem as colunas. Então, nós falamos que o transporte de oxigênio é realizado pelas hemácias, que está lá o número 1. A defesa do organismo, no caso, os glóbulos brancos, também chamados de leucócitos, tá? A coagulação realizada pelas plaquetas e riqueza de hemoglobina, você tá vendo que aqui, repetiu aqui, né? Algumas pessoas me falaram, mas tem 4 parênteses e só tem 1, 2, 3 pra gente associar. Mas o que fez? Aconteceu uma repetição, sendo que a riqueza de hemoglobina está relacionada às hemácias. Hemoglobina é aquela proteína que contém ferro. Lembra que eu falei isso em sala de aula, ainda quando estávamos lá, tá? No exercício 10, nós vamos falar
sobre o sistema linfático. Esse sistema linfático ele vem constituído por um líquido, na qual esse líquido é chamado de linfa, tá? Na qual a linfa ela corre dentro dos vasos linfáticos. Os vasos sanguíneos fazem parte do sistema circulatório. Os vasos linfáticos fazem parte do sistema linfático, tá bom? Então, na 10, alternativa B. Exercício 11. Exercício 11, nós temos... Vou dar uma cortadinha para não ficar muito longo esse vídeo. Pera.